Olá turma, eu sou o professor Luiz Cláudio Santos, estamos aqui ao vivo em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque nós vamos gravar hoje a dica número 21, que é para acabar de uma vez com todas com a sua dúvida se a Câmara Legislativa, as comissões podem aprovar projeto de lei dispensando a competência do plenário. Eu vou deixar isso tudo muito claro para você nessa dica de hoje. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente eu vou começar a fazer uma explanação do que isso significa, porque essa ideia ela parte da previsão que está no artigo 58 da Constituição Federal e que vai permitir que comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal apreciem projetos de lei dispensada a competência do plenário nos termos previstos nos respectivos regimentos das casas legislativas. E isso com a ressalva de que salvo recurso de 1/10 dos membros da casa para que a matéria então siga para o plenário. Então vamos ver como é que isso funciona aqui no âmbito da Câmara Legislativa. Você vai ouvir aí algum barulho, um barulho extra, porque são carros que estão transitando, eu estou aqui no meio da rua, mas essa dica tá demais. Nós vamos avaliar como é que isso funciona em São Paulo, em Minas Gerais, no Tocantins e aqui no Distrito Federal. Tudo isso para você dominar este conhecimento de uma vez por toda. Então vamos para os nossos slides, vamos acompanhar isso de perto. Então, como eu disse para vocês, o artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição vai dar essa previsão das comissões da Câmara e do Senado apreciarem projetos dispensando a competência do plenário. Claro, isso vai ser feito nos termos previstos no regimento. E aí tem a possibilidade do recurso de 1/10. Essa possibilidade é chamada na doutrina de delegação interna corporis. Então isso você vai encontrar, por exemplo, no livro do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, livro de Direito Constitucional, muito utilizado aí pelos concursandos, que vai chamar isso. O José Afonso da Silva, ele disse que não é bem uma delegação interna corporis, ele vai falar tem uma outra abordagem sobre isso aí. Então, na Câmara dos Deputados, isso está previsto no artigo 24 do regimento, é chamado apreciação conclusiva. No Senado, está no artigo 91, é chamado apreciação terminativa. E aí eu coloquei em destaque para você procedimento abreviado. Por que eu coloco procedimento abreviado? Menorzinho, coloco 3 interrogações aí para você. Porque o que acontece? Procedimento abreviado, há autores que colocam procedimento abreviado para esse tipo de procedimento. Na minha opinião, não é a posição majoritária, na verdade isso me parece uma posição mais isolada. Nós temos, por exemplo, essa informação no livro do Kildare Gonçalves, um livro de técnica legislativa. Ele é um professor aí de direito constitucional, tem muita experiência nessa área. Devemos respeitar a opinião dele com certeza, mas não é muito comum você ver esta opção. Temos um livro do professor, colega meu, um grande profissional do direito constitucional, aí, um professor que eu recomendo muito vocês terem aula com ele, o professor João Trindade. Então, no livro dele de processo legislativo, que eu recebi diretamente das mãos deles esse livro, obrigado João Trindade, seu trabalho é excepcional, muito bom. O João Trindade também chama de procedimento abreviado essa possibilidade das comissões apreciarem um projeto dispensando a competência do plenário. Agora, se você assistiu a dica número 20, você viu que lá na dica número 20, eu coloco para você, e na dica 19 também, mas principalmente na 20, que procedimento abreviado, na posição aí de um grande especialista, um grande doutrinador, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, equivale à previsão do artigo 64 da Constituição, ou seja, em que o presidente da República vai solicitar urgência para que as casas do Congresso Nacional tenham um prazo para apreciação dos projetos de iniciativa do próprio presidente. Isso, na doutrina, a posição majoritária chama isso de procedimento sumário, é a posição do José Afonso da Silva. Então, eu não gosto de chamar de procedimento abreviado essa apreciação que a Câmara chama de apreciação conclusiva e o Senado chama de apreciação terminativa, embora eu reconheça que dois grandes professores aí de direito constitucional façam essa abordagem, ok? Então eu prefiro seguir a linha do José Afonso da Silva. Então vamos ver se a lei orgânica tem previsão desse tipo de apreciação, o regimento interno, e depois a gente vai ver outras constituições. Então vem comigo. Então olha só, na lei orgânica, artigo 68, parágrafo 2º, inciso 1 vai dizer, no parágrafo 2º, às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe apreciar e emitir parecer sobre proposições na forma do regimento interno da Câmara Legislativa. Então veja que aqui não está dizendo aprovar, está dizendo apreciar e emitir parecer. Claro que o termo apreciação envolve discussão e votação.
Agora vamos ver então o que diz o regimento para isso ficar mais claro. Olha só, o regimento diz, artigo 56, cabe às comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência e às demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe apreciar proposições e sobre elas emitir parecer na forma deste regimento. Então, no âmbito aí da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que eu posso dizer para vocês? A Câmara Legislativa não tem essa possibilidade das suas comissões, sejam permanentes ou as outras comissões, apreciarem proposições ou apreciarem mais precisamente projeto de lei dispensando a competência do plenário da Câmara Legislativa. Aqui no DF isso não existe. Então aqui, ontem mesmo eu liguei para a Câmara para confirmar essa informação e a pessoa que me atendeu com muito boa vontade, o nome dela é Carolina, ela me disse, olha, não tem essa possibilidade aqui, então está de acordo com a legislação, como a gente viu agora, e não tem essa possibilidade. Você quer ver, vamos comparar, por exemplo, como é que é lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, depois no Tocantins e depois em Minas? Então olha só, lá na Assembleia de São Paulo, a Constituição do Estado de São Paulo diz, parágrafo 1º, às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projetos de lei que dispensarem, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver para decisão deste requerimento de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa. Então isso é uma previsão que reflete, é uma reprodução da ideia que está no artigo 58 da Constituição Federal em relação ao Congresso Nacional. Olha o que diz o regimento da Assembleia de São Paulo, artigo 31, inciso 1. Discutir e votar conclusivamente proposições, observado o disposto no inciso 2 do artigo 33. Inciso 2. Dar parecer sobre proposições referentes aos assuntos de sua especialidade. Então veja aqui que o regimento de São Paulo, o que o regimento da Assembleia de São Paulo está fazendo? Está dando às comissões a possibilidade de apreciar conclusivamente, assim como acontece na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, projetos de lei dispensando a competência do plenário de acordo com a previsão regimental. E, em outros casos, vai apreciar proposições, essas que passam obrigatoriamente pelo plenário. Então, aqui é muito similar ao que acontece na Câmara dos Deputados, no artigo 24 do regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, lá na Assembleia de São Paulo, tem então a possibilidade da apreciação conclusiva, ou seja, apreciação só pelas comissões, dispensando a competência do plenário. Vamos ver no Tocantins se tem essa previsão? Olha só, lá em Tocantins, o que a gente tem? Em Tocantins, Constituição, artigo 18. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes temporárias. Vamos lá para o parágrafo 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e dar parecer sobre todas as matérias na forma do regimento interno. Vamos ver o que fala o regimento? O regimento diz, artigo 43, às comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe, inciso 1, discutir e votar as proposições que lhe forem distribuídas, sujeitas à deliberação do plenário. No regimento da Assembleia do Tocantins está muito claro que as comissões vão discutir e votar, apreciar as matérias, emitir parecer, que estão sujeitas à deliberação do plenário. Ou seja, no Tocantins também não tem a possibilidade das comissões apreciarem, dispensando a competência do plenário. O plenário vai ter sempre que se manifestar sobre um projeto de lei para que esse projeto possa ser convertido em lei. E na Assembleia de Minas, o que você acha? Tem ou não tem essa possibilidade? Confere comigo. Então, na Assembleia de Minas, fazer uma coisa mais resumida. Lá na Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 60, está o dispositivo para você consultar se tiver interesse. No regimento, o artigo 100, inciso 1 e o artigo 103, a ideia básica é alguns projetos e requerimentos escritos sobre determinados assuntos vão poder ser apreciados conclusivamente pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, olha só, no Congresso, Câmara e Senado, as comissões podem, se o regimento permitir, nos casos que o regimento permitir, apreciar projeto de lei dispensada a competência do plenário. O regimento do Senado traz outros casos aí. É porque a Constituição, no artigo 58, limita a projeto de lei. No estado de São Paulo, tem uma possibilidade semelhante. No estado de Minas, tem uma possibilidade semelhante.
Mas na Assembleia do Tocantins e aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal não existe essa possibilidade. Então agora eu espero que você esteja feliz, satisfeito, confiante e possa estudar com todo o seu potencial. Eu sou o professor Luiz Cláudio Santos, eu dou o melhor de mim para ajudar você a ter excelência na sua preparação e conquistar a sua vaga, seja na Câmara Legislativa do Distrito Federal, seja na Assembleia Legislativa do Tocantins, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, ou seja em qualquer casa legislativa, você tem uma excelente preparação com os meus materiais. Eu estou à sua disposição, facebook.com/regimentos legislativos e aqui no YouTube, se gostou, curta o meu canal, vai aparecer a minha foto aí em algum lugar, curta o meu canal, divulgue, compartilhe e vamos juntos conquistar essa vaga. Até a próxima!